Meu bem, olha só. Tudo bem, Nani? Que coisa boa ter você de volta. Edu Scaflon, gente, o maior paranormal do Brasil, viu, Michel Teles? Ganhou lá naquele programa que teve no SBT, Os Paranormais, que é um programa que já veio dos Estados Unidos, como o maior paranormal do Brasil. Eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho o que é ser paranormal. Quando, que a gente sabe que no Brasil... É muito bom a gente deixar claro isso, viu, gente? Nos Estados Unidos, o trabalho deles é usado pelo FBI. Investiga crimes, coisas que a polícia não conseguiu investigar. E com a ajuda de alguns paranormais lá, muitos crimes foram solucionados. E no Brasil, Edu? É isso mesmo, Nani. Lá eles usam bastante, né? A paranormalidade é uma capacidade de a gente enxergar as coisas além do físico, né, do normal, do que as coisas se mostram. E para isso a gente usa das nossas faculdades psíquicas, né, a gente costuma dizer que são os dons que a gente tem, como a intuição, mas não só isso. Tem pessoas que são clarividentes, alguns têm a psicometria, que é aquela coisa de pegar um objeto e sentir a energia do objeto, falar sobre a personalidade do dono desse objeto. Então tem muita coisa. Telepatia, que é quando a gente entra na mente alheia sem perceber, né, às vezes Essa invasão é complicada. É uma invasão complicada, acontece muito. A pessoa que tem essa habilidade, ela acaba vendo o que o outro está pensando. Às vezes, se o outro pensa alguma coisa negativa com relação à pessoa, já desenvolve uma resistência, uma dificuldade ali em lidar com a pessoa em questão. Então, tem muitas habilidades. Tem a empatia, que é aquela coisa de a gente saber o que o outro está sentindo, se está triste, se não está, porque se acontecer alguma coisa ruim no dia da pessoa. Então, existem diversas dessas habilidades. Existem várias, dentro de uma paranormalidade, existem várias etapas ou fases ou métodos diferentes. Várias classificações. A gente chama também de dons psíquicos isso, né? Fora do país é chamado também de psiquismo. E as pessoas costumam pensar, Nani, que é assim, é como se fosse uma pastelaria, né? Você tá vendo alguma coisa aí, né, em mim? O que você tá vendo? Vai num lugar, né? Não é assim, desse modo automático, né? As pessoas pensam que a gente olha para alguém ou para uma situação e já começa a enxergar determinadas coisas, e não é assim que funciona. A gente precisa se concentrar, entrar no que eu chamo de estado alfa, né? Muita gente conhece desse modo, que é quando a gente diminui, né, o processo intelectual do nosso cérebro, né, o nosso lado racional, e a gente deixa a via mais aberta para que os nossos dons possam se manifestar. Então, dentro disso, até quando você vai avaliar a energia de um local, conversar com uma pessoa, não é de imediato. Você precisa entrar nesse estado alfa para você ficar receptivo para obter as informações ali sobre a pessoa. Nossa, foi impressionante. Foi impressionante. Quem acompanhou o Programas Paranormais, gente, que está no YouTube, né, todo mundo acompanhar, era impressionante como você chegava no lugar, a gente vê o sofrimento de quem é um paranormal, né? O sofrimento de vivenciar todos os momentos, as cenas, os lugares, os crimes. Isso é difícil também para vocês. É difícil, Nani, porque a gente absorve muito do que a gente está vivendo ali. Nesse programa especial, a gente não tinha informação alguma, né, sobre o que estava acontecendo. A gente não sabia nem onde a gente estava. Então, a gente se encontrava todos na produtora, a gente era vendado e nós íamos o caminho inteiro vendados. Então, a gente supunha que podia estar no centro de São Paulo, podia estar no interior, em algum local, mas a gente não fazia ideia. Então, tudo para a gente era muito surpreendente, porque nós íamos descobrindo o que aconteceu no local à medida que ou a gente tinha uma visão, ou tinha uma sensação, ou que as cartas do tarô estavam mostrando algo e a gente ia montando quebra-cabeças. Só que para você ter uma atuação boa, você precisa absorver tudo que está rolando ali, sentir toda essa energia. E nisso a gente ficava muito mal também, porque depois para você se despir dessa energia que você absorveu não é fácil. Então nós tínhamos muito assim, as pessoas dor de cabeça que participavam no final do programa, ficava com dor de cabeça no final do dia de gravação. A gente ia para nossa casa levando um pouco
pouco daquilo, que é o pouco, ruim. Né? E você trouxe pra gente algumas imagens, né, vídeos para explicar um pouquinho, porque você viaja muito, né, Edu? Você vai para os Estados Unidos, foi pra Itália agora, que é um dos lugares que você falou que foi um dos lugares mais interessantes que você conheceu? Exatamente. Fui para Triória, né, que é um local onde teve a Inquisição, a coisa da bruxaria também. Muitas pessoas foram queimadas, né, nesse lugar, acusadas de bruxaria. Eram pessoas que lidavam com ervas, que sabiam fazer parteira. Né? E as imagens que a gente tem aí é do programa, dos paranormais. Vamos ver então, gente? O meu objetivo aqui é, com certeza, chegar na final. A gente percebe mudanças depois que a gente está participando aqui do programa. A primeira delas, sem sombra de dúvida, é com relação a gente mesmo. De você se sentir mais confiante com relação aos seus dons, porque eles estão sinalizando verdadeiramente as coisas para você. Numa final, de repente, se eu vier me encontrar com o Márcio, com a Selena, são pessoas que são muito bons naquilo que fazem, então vão dar um pouco de trabalho aí. Então, teve trabalho? Teve trabalho, porque todo mundo todo mundo tem um talento diferente, exatamente. Né? E eu costumo dizer que mesmo a pessoa que ela não tem consciência disso, ela também tem a paranormalidade. Porque o paranormal, o que é? Ele fica olhando com olhar investigativo por trás das coisas todo, né? Que vem até ele o tempo inteiro. Então, ali a gente tinha pessoas com habilidades fantásticas. E pra gente era muito interessante porque nós íamos descobrindo isso durante cada prova. Porque quando a gente lida com tarô, consultas no dia a dia, você pega casos... É mais fácil, né? Mas é relativamente simples, questões de trabalho. Mas e esse caso que tá ali, que você trouxe a imagem? Esse foi chocante. Esse eu quero que você mostre e explica pra gente. Olha só. Existem crimes tão revoltantes que são definidos como hediondos. E, infelizmente, nessa prova, nós vamos conhecer o cenário de um desses crimes. Estamos no Itaim Paulista, zona leste da capital. Em 12 de julho de 2011, algo terrível aconteceu nessa casa. A pequena Milena Freitas foi cruelmente assassinada pelo seu próprio primo. Ele enforcou e depois cortou o pescoço da menina, que tinha apenas 12 anos. O criminoso também era menor de idade, vivia com a avó numa residência aqui na vizinhança. Essa é a casa onde tudo aconteceu. Quem vai nos contar os detalhes do crime é a ativista contra a violência, Sandra Domingues. Muito obrigado por aceitar mais uma vez nosso convite. Eu que agradeço. Quem atacou a Milena? Um primo, conhecido como Juninho, de 16 anos. Como aconteceu o crime? Ele veio na casa com a desculpa de que estava indo embora para o Nordeste, veio se despedir. A Milena, né, por conhecer, abriu a porta e mal sabia ela que estava colocando dentro de casa o algoz. Ele amordaçou a Milena, amarrou as mãos dela, os pés com fita crepe e depois cortou o pescoço dela. O que motivou? Ciúmes. Ele tinha muitos ciúmes do relacionamento, da relação dela com a mãe. E o que ele fez depois de abandonar a cena do crime? Ele pegou a mala, foi para a rodoviária com a intenção de ir para o Nordeste. Só que um vizinho o viu aqui pela manhã. E na hora o padrasto ligou para ele para saber onde ele estava. E um tio atendeu e falou, não, eu acabei de deixar o Juninho na rodoviária. Ele falou, ele matou a Milena. Aí o tio ligou para a polícia e pediu para a polícia parar o ônibus. Aí ele foi preso a caminho. Ficou preso durante 6 meses na Fundação Casa, aqui em São Paulo. Só que em menos de 2 anos após o crime ele já estava solto, com a ficha limpa. Agora, Sandra, onde é que tudo aconteceu? Foi aqui, Celso. Inclusive, foi dentro do banheiro. Ela foi encontrada dentro do banheiro, atrás das portas, né? Amordaçada, em posição de quem estava rezando, ajoelhada, com as mãozinhas amarradas, com o rosto caído em cima do rosto. E a Sandra, até para disfarçar um pouco o ambiente, né? Tirar aquele clima, acabou pintando esses golfinhos na parede. Que triste isso, hein? Triste. Esse foi o que mais mexeu comigo, Nani. Foi, na verdade, uma semifinal, né, do programa. Depois teve um outro caso bem complicado, mas eu acho que quando fala de criança, mexe mais, não tem jeito, porque é uma menininha inocente, né, ali, ela não sabia que estava, ao abrir, né, o portão de casa, estava recebendo o algoz, né? Um primo, né? Um primo, alguém que visitava a casa, fazia parte, estava sempre ali com eles. Quando e onde um paranormal pode ajudar nós, pessoas normais?
Olha, eu acho que toda a situação que a gente muita gente procurou, muita gente de fora do país, muita gente, ficou muito difícil, né? Até nós dois temos o quê? Mais de um ano que a gente não se vê dentro de televisão. Na verdade, eu acho que sempre quando a gente está mal numa situação que você não entende o que pode ter acontecido, né? Muita gente procurou assim para poder entender por que a filha foi assassinada, o filho, se a pessoa que estava sendo julgado ali de fato era quem tinha cometido o crime. Então as pessoas buscam, na verdade, para elas tentar completar ali o quebra-cabeças, entender uma informação que está faltando sobre uma coisa, o que pode ter acontecido. Por exemplo, recentemente teve um caso também aí que eu fui procurado, por uma mãe que a criança, a filha, tinha problema, né, mental, e daí o que acontece é que a filha acordou, ela foi ver a filha de manhã e a filha estava morta. E daí ela queria entender se foi uma causa natural ou se alguém de casa ou conhecido possa ter feito algo contra a menina. Então esse tipo de coisa a gente vivencia com uma certa constância. Atualmente até gente da polícia, Nani, também tem buscado... Tem buscado vocês. Exatamente, para poder coletar alguma informação, entender alguma coisa, né? Então, assim, é algo mais ocultado, né? Digamos assim, não é como a polícia norte-americana, mas tem começado a acontecer. As pessoas estão abrindo mais para isso. Mas tudo que a gente puder ajudar, né, Michel? Seria maravilhoso. Tem perguntas para você, mas antes eu vou dar um recadinho, né? Até para tirar um pouco, né? Só da gente ver aqui, a gente já fica tensa. Eu imagino para você vivenciar isso a sua vida inteira tão jovem. Bom, Edu Scafon, quero saber como a gente consegue te encontrar. Na escola? Isso, no Faces da Lua, né? O espaço holístico. O telefone é o 2306-1751 e também no facebook.com/EduScarfon. É a página, eu sempre costumo pôr dicas lá para o pessoal de energia, né? E agora o Edu vai estar com a gente toda terça-feira. E claro que eu quero que você desenvolva tudo sobre o assunto do que é interessante para as pessoas entenderem. As pessoas podem mandar, viu, gente, tanto nas redes sociais do Edu, como no Da Tarde Show, com Michel Teles, pedidos para o Edu explicar, para a gente poder entender. Eu não quero o Edu aqui tirando um tarô, jogando tarô, que seria muito fácil. Eu quero que ele fale de assuntos muito além disso. Como é viver com isso, conviver, quem está em sofrimento em casa, um desespero, que entra em contato, né, Edu? Exatamente. Porque agora, toda terça-feira, eu quero que você explica pra gente que tem esse momento paranormal pra gente poder entender. Assim a gente dá dicas, né, especiais para as pessoas poderem lidar com aquilo que elas estejam vivendo, seja em casa, seja num relacionamento, alguma coisa que aconteceu e de repente frustrou a pessoa. Então a gente vai de algum modo ajudar a trabalhar isso, né, numa via mais de sexto sentido, de paranormalidade. Certo. Tem mais um vídeo do Edu, gente. Olha só. Márcio Lambert, 52 pontos, terceiro colocado. Agora a decisão. Vamos revelar as duas pontuações. Pontuação do primeiro e segundo colocado. Deixa eu ver como que é primeiro e segundo colocado. Tem poucos segundos para acabar. 70, o primeiro colocado, 53. Vamos revelar de uma vez. Ou é a Selena F, ou é o Edu Scafon. Quem é o maior paranormal do Brasil? Vamos ver quem vence essa competição. Edu Scafon é o maior paranormal do Brasil. Levando 50 mil reais em barras de ouro e o título de melhor paranormal do Brasil. Parabéns, Edu. Com toda essa paranormalidade aí, não conseguiu adivinhar que era você? Pois é. Eu acertei. O pessoal falava, Eu acertei, né? que era você, hein? Você falou desde o começo. Eu falei pra ele, Michel, que ele iria ganhar no início. Você vai ganhar. Vai ser uma frase, Como que eu falei? Você falou que ia dar certo, que no final ia acabar ganhando. E que ia ter até a prova, né? Exatamente, Eu só tô precisando de um pedaço dessa barra de ouro pra fazer um brinco, hein? Edu. Mas foi bem legal pra gente entender, né, como que as coisas funcionam, porque a gente tinha um feedback o tempo inteiro, né, das coisas, a partir do momento que tinha gente avaliando a gente. Isso nem sempre acontece, né, no dia a dia, mas era uma pressão, né, que a gente ficava. O tempo todo, é muita gente junto também, né? Uma autocobrança muito grande. Qual que é o WhatsApp da escola, tem? Eu não sei de cor, Nani. Eu vou ter que te falar outra hora. Vai trazer semana que vem. Edu Scafon, entra no Faces da Lua. Teles, tem uma pergunta saideira aí? Tem aqui, muita gente já intimando aqui para eu falar com o Scafon para fazer uma previsão dos famosos. E também tem aqui a Marília, ali de João Pessoa, lá da Paraíba. Ela fala que você comentou alguma coisa sobre a mãe do jornalista Felipe Campos. Houve alguma coisa? Foi do Super Pop, no programa da Luciana Gimenez. Eu tinha que falar algo sobre ele, sobre a energia dele, e o que eu senti ali na ocasião era uma presença feminina muito forte, protegendo
E daí eu fui falando as características dela e ele disse que era a mãe. A mãe, que ele era muito unido com ela, tinha uma ligação muito forte, daí ele descobriu que era a mãe. Mas eu não disse que era a mãe, só fui falando as características, né? E que eu sentia essa presença, e daí ele chegou à conclusão que era ela e quis saber um pouquinho como que ela estava, como que ela apareceu nessa visão. Foi bem legal. Isso é bonito, né? Temos mais um tempinho? Não deu? Chegou ao fim? Ai, que dó. O programa chegou ao fim, gente. Obrigada pela companhia, obrigada pelo carinho, tá? Amanhã a gente volta no mesmo horário, se Deus quiser, às 17 horas. Né, Teles? O chefe Aritesta está assistindo a gente, mandando beijo para todos. Aritesta. Beijo Tá? pra ele. E muita gente aqui de Volta Redonda, o Ismael, todo mundo também adorando a presença do Scafon aqui. Toda terça-feira agora Edu é nosso. Exatamente, muita gente mesmo. Bom, agora também não adianta tentar tomar Edu Scafon de mim não, viu, gente? Toda terça-feira é meu, Edu Scafon na tarde é show, tá bom? Então um beijo no coração, obrigada 3 vezes pra vocês, o que vocês desejam pra gente, tá bom, gente? Tchau, até amanhã.